Salve pessoal, sou o Ricardo do canal RS Atividades Mateiras, esse é o episódio de número 5 e hoje o vídeo vai ser sobre utensílios da pré-história. O período paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, vai desde o surgimento da humanidade até 8.000 anos antes de Cristo. O período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, vai de 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo. E a Idade dos Metais vai de 5.000 até o surgimento da escrita por volta de 3.500 anos antes de Cristo. O período Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, é o primeiro período da pré-história e, junto ao Neolítico, compõe a chamada Idade da Pedra, uma vez que a pedra era a principal matéria-prima utilizada na confecção de ferramentas. Observe que o termo Paleolítico significa Velha Idade da Pedra, enquanto que o Neolítico significa Nova Idade da Pedra. Considerado um dos mais longos da história, que vai desde o surgimento da humanidade por volta de 4,4 milhões de anos até 8.000 anos a.C., abrange cerca de 99% do tempo de existência da sociedade humana, sendo dividido em dois momentos: Paleolítico Inferior e Paleolítico Superior. Principais características do período Paleolítico. Nesse período foram desenvolvidas as primeiras ferramentas: facas, machados, arpões, lanças, arcos, flechas e anzóis. Embora não houvesse grande sofisticação na técnica de produção, eles utilizavam as ferramentas no dia a dia, por exemplo, para coletar frutas, raízes, construir pequenos abrigos e matar algum animal. A pedra foi a principal matéria-prima utilizada, e os instrumentos paleolíticos eram constituídos por pedras, que era a principal matéria, madeiras, ossos e chifres. O nomadismo foi uma das principais características do homem do Paleolítico, que caminhava grande parte de sua vida em busca de abrigo e comida. Os homens, que viviam geralmente em bandos, eram caçadores e coletores. Assim, já que o homem desse período não produzia alimentos, ou seja, não plantavam e nem criavam animais, a base de alimentação eram os animais que eles caçavam, os peixes que eles pescavam e a coleta de grãos, raízes e frutos. Por isso, o motivo dos homens do Paleolítico são classificados como caçadores-coletores. O período Neolítico, que vai desde os 8.000 até 5.000 anos a.C., também chamado de Idade da Pedra Polida, é o segundo da pré-história e tem como principal característica o desenvolvimento das sociedades agropastores. Esse período denomina-se Idade da Pedra Polida, uma vez que os instrumentos começam a ser produzidos através do polimento da pedra e do trabalho no fio de corte. Nesse sentido, vale ressaltar que o período anterior, o Paleolítico, é chamado de Idade da Pedra Lascada, uma vez que a pedra não recebia esse tratamento. Do grego, o termo neolítico, neo, novo, litos, pedra, significa pedra nova, ou nova idade da pedra. Principais características do período neolítico. O período neolítico está relacionado, sobretudo, à sedentarização do homem e, consequentemente, ao desenvolvimento das atividades da agricultura e pastoreio. Assim, com essa mudança de postura, inaugura-se um novo modo de vida, onde o homem do Neolítico começou a se relacionar com a natureza, cultivando plantas e bem como a domesticar os animais. Por esse motivo, o Neolítico é considerado um importante marco do desenvolvimento da sociedade e das mudanças nas relações socioculturais, e que convencionou chamar pelos historiadores como Revolução do Neolítico ou Revolução Agrícola
e pastoreio. Bem, pessoal, não tem como eu falar desses utensílios aqui da pré-história sem falar do povoamento das Américas que caminham juntos. Estudos comprovam que o homem, no caso os paleolíndios, eles migraram da Ásia para as nossas Américas e passaram pelo Estreito de Bering no final da Era do Gelo. Povoando o norte da América, consequentemente os estudos indicam que eles vieram também para o sul, América do Sul aqui. Só que essas teses caíram por terra há anos atrás. Em 1929, na cidade de Clovis, no Novo México, foi encontrado o primeiro sítio arqueológico. Lá foram encontradas as primeiras pontas de flecha e se conseguiu datar a data delas, cerca de 13.500 anos atrás. Só que daí, com o passar dos anos, foram encontrados outros sítios arqueológicos na América do Sul, no Chile, na Venezuela, no Brasil, na Colômbia, e se viu que tinha uma datação contemporânea a Clovis ou mais antiga. Então aquela ideia de que as pontas de flecha de Clovis eram as únicas e mais antigas, caiu por terra essa ideia. E começou a se fazer um estudo em cima dessas pontas encontradas aqui no sul, que tinha datação até de 28.000 anos atrás. Bem, pessoal, nessa questão de ponta de flecha, isso se surgiu tantas dúvidas que até agora certas perguntas não estão com resposta. Principalmente no formato das pontas. Lá em Clovis, no Novo México, elas tinham um formato e se acreditava que essas tribos aqui da América do Sul eram descendentes deles, porém os formatos eram diferentes e a construção também diferente delas. Só que daí surgiu a hipótese seguinte: elas eram diferentes entre elas aqui na América do Sul e diferente lá de cima, lá de Clovis. Então muitas perguntas sobre isso, porque se são descendentes uma da outra, elas tinham que ser meio parecidas. Então elas eram diferentes no formato, entre aqui na América do Sul e lá de cima também. Aí que fica as dúvidas sobre isso aí. Se eram tribos diferentes, se houve troca de utensílios, ou era migração. Aí que está no ar muitas dúvidas, né? Bem, pessoal, vou falar um pouco sobre esses itens aqui petrificados. Vou falar um pouco... Aqui eu tenho uma pinha de pinheiro. Ela está petrificada, milhões de anos. O que acontece aqui, pessoal? O mineral ele vai assumindo o local onde tem a parte vegetal, a parte orgânica. E assim vai se dando a petrificação aos poucos. Aqui eu tenho uma pinha, ó, dá para ver os grãozinhos tudo direitinho. Foi uma pinha cortada no meio. Aqui eu tenho um pedaço de tronco. Aqui dá para ver direitinho, ó, as fibras da madeira, onde era o galho aqui, ó. A parte oca. O mineral tomou conta de toda a parte vegetal aqui, orgânica. E aqui eu tenho um bambu, pessoal, ó. Dá pra ver direitinho aqui, ó, as linhas internas das fibras aqui. Agora vamos partir para os utensílios, então. Vou começar por isso aqui. Aqui eu tenho duas bolhadeiras, ó, pessoal. Eu não sei se alguns já tinham visto esse modelo aqui, esse tipo. A maioria vê geralmente essa lisa aqui, ó. Eles usavam na caça e também para combate. Era feito esse sulco aqui nelas para segurar com tiras de couro, fibras vegetais, tendões de animais. Cada tribo tinha a sua especificação. Geralmente eram usados entre 3.
Estudos comprovam que duas eram lisas e às vezes eles usavam esta pontiaguda aqui. Ela feria mais o animal na hora que ela fazia a volta nas pernas ou ao redor do pescoço, sei lá. Também tinha um sulco, ó, onde ia a fibra ou a cordinha feita com couro. Bem, vou falar então. Pode vir para cá. Vou falar um pouco sobre as machadinhas. Aqui eu tenho, pessoal, da idade da pedra lascada e da idade da pedra polida. Geralmente a machadinha era feito esse segmento aqui. Era uma madeira onde era feito uma cava aqui, inserido a peça de madeira e feito uma amarra com fibras vegetais ou tiras de couro ou tendões de animais. Dá pra ver aqui, ó, bem lascadinho. Vamos falar a diferença agora. Podem ver que era mais rudimentar a pedra lascada, ó. Não tinha tanto acabamento que nem a pedra polida. Aqui está a pedra polida. Tinha mais um trabalho de afiação aqui. E aqui, pessoal, aqui era o afiador da lâmina de pedra polida. Eles colocavam areia aqui, molhavam elas e ficavam esfregando assim, ó. Com atrito isso ficava liso a peça. Aqui, pessoal, eu tenho um socador, um soque. Aqui os paleoíndios, no caso, eles faziam soque de folhas para chá, alguma coisa de grãos também, eles moíam aqui. O tabaco também, moía aqui para colocar nos seus cachimbos e assim por diante. Aqui eu tenho um cachimbo feito com cerâmica, com barro, ó. Colocava aqui o fuminho, o tabaco e esperava por aqui. Bem, aqui eu vou falar sobre um pouco de alguns modelos de pontas. Eles usavam vários tipos de pedras: basalto, o sílex, o quartz e algumas outras. A obsidiana também eles usavam em certos lugares aqui na América. Bem, pessoal, vocês podem ver que existem aqui, eu tenho dois modelos aqui, ó. Acredita-se, estudos comprovam que esse modelo aqui, ele seja mais não tão antigo que nem este. Que esse aqui é mais evoluído, que é o chamado rabo de peixe. Por causa de sua forma já indica por quê. Ele era melhor, pessoal, por causa de sua adaptação na lança ou na flecha. Era feito um corte na lança, colocado assim, e aqui era passado a laçada da amarra com fibras vegetais, ou tira de couro, ou tendões de animais. E esses sulcos seguravam melhor a ponta. E esse aqui, ele escapava mais fácil. Só que além de eles passarem a amarra, eles passavam resina na amarra para segurar melhor. Resina de pinheiro ou de alguma outra árvore.
Só que essa questão não está 100% clara, né, pessoal? É só uma ideia. Aqui eu tenho, que talvez tinha sido num arpão, ou numa lança. Aqui também, ó, uma mais fininha, que talvez era numa ponta de flecha. E nem tudo era maravilha, pessoal, porque eles escolhiam uma pedra e começavam a lascar ela, só que nem sempre dava certo. Na metade do trabalho ela podia se quebrar no meio. Com o trabalho de lascação, ela podia se romper. Aí a tendência era assim, quando era feito uma ponta de lança, no caso maior, a pedra era boa por causa dos veios dela, eles iam trabalhando ela, no momento que eles iam caçando, ela se partia um pedaço, eles iam talhando ela, e ela começava grande e ia terminando para pequena, até ela se findar. Então, eu creio que eles não tinham muito serviço naquela época da idade da pedra lascada. O serviço deles naquela época era caçar e pescar, então eu creio que eles ficavam muito tempo fazendo pontas de flecha e fazendo seu arsenal, os seus utensílios no caso machadinha também, para cortar árvore, coisa nada assim. Então esse trabalho que eles faziam aqui, eles perdiam bastante tempo na parte do dia. Bem, pessoal, esses utensílios aqui eu peguei de um amigo meu, emprestado, de uma coleção particular dele. Peguei um pouco de cada coisa para vocês terem uma ideia. Essa aqui é um exemplo da nossa pré-história aqui no Rio Grande do Sul. E pena, pessoal, que hoje em dia, antigamente se encontrava isso nas lavouras aqui na região, em todo o estado, por causa que se usava o arado naquela época. O arado, a função dele era cavar e colocar para o lado a terra. E hoje em dia, com as rotativas, com tratores, isso acaba se destruindo, né? Muito desses itens aí, pelo trabalho que ela faz na terra. E aí ninguém dá bola, né? Porque naquela época, quando o arado virava, às vezes aparecia e já estava nos pés do agricultor. E aí muitos já guardavam isso ou doavam para universidades ou museu. Pena. Bem, pessoal, se gostaram do vídeo, dá uma curtida lá, se inscrevam no canal. E esse foi mais um vídeo aí feito para vocês.